Shalom! Estamos mais uma vez aqui no podcast No Original. Eu sou Cléber Correia e juntos nós vamos conhecer um pouco mais sobre essa cultura milenar, sobre o Estado de Israel, a cultura de Israel. Comigo, mais uma vez, o Rabino Moshe Ben Shalom, Moisés, filho da paz. Tão bonito, né? E nós vamos falar sobre a menorá. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais, mas o lado profético do candelabro. Não é isso, Rabino? Shalom Brahá, seja bem-vindo. Exatamente, shalom, shalom em paz, né? Shalom aleichem, cumprimento bíblico, shalom aleichem, paz seja convosco, meu amado. Amém. Prazer estar aqui novamente contigo, continuando esse assunto tão importante que é a menorá. O que representa cada haste? Eu poderia falar isso? Cada haste? Abrasileirando, se é que existe essa palavra, né? Trazendo para o nosso português feijão com arroz, cada haste do candelabro, o que significa cada uma delas? Então, a depender do contexto, a menorá, ela se encaixa, se enquadra em muitos aspectos. Se você pensar nos 7 dias da criação, cada um dos 7 dias teve a parte da manhã, a parte da luz e uma parte da treva. Então, a menorá pode representar, depender do contexto que você esteja levando a sua dissertação para os 7 dias da criação. Isso é interessantíssimo. Também, em Levítico 23, que a gente chama em hebraico Vaikra, Levítico 23 ou Vaikra, Vaikra significa Echamou, enquanto Levítico é a forma mais grega do nome do livro. Echamou, olha que o Eterno chama para a sua luz. O livro que vai falar do tabernáculo, dos utensílios, se chama Echamou. O Eterno está nos chamando incessantemente para voltar para a sua presença. E a menorá representa a presença do Senhor no nosso meio. Bom, além dos 7 dias da semana, a depender do contexto, insta a dizer que ela pode também representar 7 festas bíblicas, que a gente chama de Hagim, festas, e vai narrar cada uma das festas. Nós poderíamos começar, para facilitar aqui, vou começar festa de Shabat, a primeira de todas as festas é o Shabat. Depois do Shabat nós temos a festa de Pessach, que é a Páscoa. A Páscoa judaica, exatamente, acabamos de celebrar agora. A festa da Páscoa, ela inicia-se no dia 14 de Aviv à tardinha e após o pôr do sol já entra a Semana Santa Bíblica. Existe uma Semana Santa Bíblica que é Hag Hamatzot, a festa dos pães ázimos. E interessante, se nós continuarmos, esta festa que começou em Pessach, Páscoa, foi para Hag Hamatzot, festa dos pães ázimos, ela vai culminar em Shavuot, que é trazido para nós como Pentecoste. Penta tem a ver com 5, né? 50 dias depois da Páscoa, da Pessach. E no hebraico é Shavuot, que é plural de Shavua, semana, festa das semanas, é assim que o judeu compreende. Então, eu acredito que Pessach, Hag Hamatzot e Shavuot são interligadas, porque começa em uma e termina na outra. Ou seja, as 3 primeiras festas anuais, elas começam e são intrínsecas, elas são inseparáveis. A contagem começa em Pessach e termina em Pentecoste. Então, vamos mudar aqui, o Shabat é a do meio. Então, temos Pessach, Páscoa, Pães Ázimos, Hag Hamatzot e Shavuot. Essas 3 festas estão interligadas. E vamos para as últimas 3 festas do ano, que começam em Yom Teruah, e no episódio que vamos falar do Shofar, poderemos falar sobre Yom Teruah, dia do brado, dia de tocar. E Yom Teruah abre-se a contagem dos 10 dias temíveis até Yom Kippur, que é o dia do perdão. No dia 10 de Tishrei, Yom Kippur, ou Yom HaKippurim, dia das expiações, conhecido comumente exatamente como dia do perdão. É um dia que a gente jejua 25 horas, meia hora antes de um pôr do sol até meia hora depois, porque o pôr do sol não é palpável, né? Então a gente toma esse cuidado, esse zelo. 25 horas de jejum. Então, começando em Yom Teruah, o dia de passar o shofar, mesmo tocar o shofar, 10 dias depois de Yom Kippur, e 5 dias depois, no dia 15, na metade do mês, Sukkot, a festa dos tabernáculos, que tem total sentido, significado com as bodas do Cordeiro.
Aí fica para uma outra explicação. Então aqui nós temos o Shabat, as 3 festas. Interessante que as 3 festas foram cumpridas no Messias. Mas não por isso deixemos de celebrar a Páscoa, porque Paulo fala assim: portanto, celebremos a festa com matizar, com pão asmo da sinceridade, e não com fermento, a hametz, da maldade, da malícia. Então, as 3 primeiras festas, Yeshua passou por elas. As 3 últimas, aí Paulo fala que elas são sombra das coisas futuras, e não sombra das coisas passadas. As pessoas leem coisas futuras, entendem, subentendem coisas passadas. Não, elas são sombra das coisas futuras. Quando você as pratica, você profetiza. Você está profetizando o milênio. Por exemplo, as bodas do Cordeiro na festa de Cabanas, a tabernáculo não se cumpriu ainda. A festa do juízo, o grande Yom Kippur, o Yom Kippur Gadol, que o Eterno vai julgar todo. Então nós estamos profetizando aquilo lá. Então estamos aqui encontrando as 7 festas bíblicas. É claro que tem a festa de jubileu, né? Que no Yom Kippur se tocava ano após ano. E no 50º havia uma festa ali, a festa Shemitah. O escravo deixava de ser escravo, o pobre voltava-se as posses a ele. Então, um ano de jubilar. E Yeshua falou sobre os profetas falaram sobre o ano aceitável do Senhor, que é a festa do jubileu. E nós vamos ler até um texto que está aqui no livro de Provérbios, capítulo 20, verso 27, diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha nas partes mais ocultas do ser. O que tem a ver esse texto com o candelabro? O espírito do homem, Ruach, raiz do homem, é a lâmpada do Senhor. Senhor tem letras garrafais, aqui é o tetragrama, tá? Yud, vou falar letra por letra. Yud, Re, Vav, Re. Não estou lendo, estou citando letras por letra. O nome do Eterno constitui de 4 letras, 4 consoantes, não existem vogais no hebraico. Yud, Re, Vav, Re. É o tetragrama. Exatamente. Então o espírito do homem é o seu próprio intelecto. É a luz do seu saber. E está falando que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. É a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Confirmando o que eu falei no primeiro episódio, que o nosso corpo é o Mishkan, é o tabernáculo. Amém? Então isso é muito interessante. A presença do Eterno, ela é capaz de sondar o nosso interior, transformar nosso interior e fazer com que a luz do Mashiach, do Messias, resplandeça às outras pessoas que precisam de luz. É muito interessante, né, falarmos sobre o candelabro, né, no meio evangélico, no meio cristão, né, porque o que ele representa para o cristão. E eu estava notando aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo Isaías, capítulo 11, verso 2, diz assim: e repousará sobre ele, sobre quem? Sobre Jesus, sobre o Mashiach. Exatamente. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, espírito de conhecimento e o temor do Senhor. O Rabino falou sobre o candelabro, sobre as 7 festas, 7 dias da 7 dias na semana. E agora vamos falar um pouquinho sobre esses 7 espíritos, que a gente chama de emanações, Sefirot, as unções que o Eterno emana do Shamaim, dos céus, para nós, que estaria sobre um rebento, estaria sobre o ramo de Jessé, Ishai no hebraico, o pai de Davi, cujo foi prometido que de Davi sairia o Mashiach. Então não temos dúvidas que está falando aqui de Yeshua, a palavra. Eu sempre me reporto ao nome Yeshua, porque Yeshua significa salvação. Quando você pega o versículo lá, e ela conceberás e darás à luz a um filho, e ele se chamará Jesus, porque ele salvará. Se você pegar a tradução, não tem muito sentido, porque Jesus nós aprendemos por extensão que ele é o nosso Salvador. Mas o nome não quer dizer. E ele se chamará Jesus porque ele salvará. Se tivesse pelo menos traduzido, só que nomes próprios não se traduzem, ele se chamará salvação porque ele salvará. E é isso que o judeu entende quando ele lê no hebraico. Vehi yoledet ben vekarat et shimo, ele se chamará Yeshua, salvação.
Que Hu Yoshia, porque ele salvará. Olha como que se parece. Yeshua com Yoshia. Ele se chamará salvação porque salvará o teu povo. Só que para ele fazer isto, o Eterno teria que ungí-lo, capacitá-lo. Interessante que quando falamos dos 9 dons espirituais que a comunidade receberia, isso dentro do hebraico o número 9 é muito importante, é um número bem místico até, e não à toa o Eterno dá 9 dons para capacitar igrejas, por exemplo, é para que ganhem almas. Se o seu dom de língua não está ajudando a ganhar alma, não está adiantando muita coisa. Se o seu dom de interpretações não está ajudando, a comunidade é como se fosse armas. Como não? São armas espirituais para você ir para o campo de batalha com superpoderes, mas que não depende de você, é um presente dado pelo Eterno. Porém, quando vai falar dos 7 espíritos, eu falo espírito no singular propositadamente, porque eu prefiro a expressão espírito cétuplo. Porque falando dos dons, Shaul diz, olha, porque ele falava para um povo que entendia que o Deus do trovão era um, Deus do oceano era outro, da colheita era outro, da fertilidade era outro. Então Shaul fala, oh, tem o dom disso, o dom disso, o dom disso, e ele fala, cita os 7 dons. Porém ele fala, mas é um só que exerce tudo em todos. Então a gente prefere a tradução do espírito, um espírito cétuplo, que se manifesta de 7 formas distintas. E a gente realmente encontra em Isaías 11 o espírito do Pai, que estaria sobre o Mashiach, Yeshua, o Messias. Mashiach em hebraico quer dizer ungido. Diz assim o texto, Isaías 11:2, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor. Esse Senhor é o tetragrama, é Yud He Vav He. Estaria sobre o Messias, né? O Espírito do Senhor. Vamos contar Isso. Segue, por gentileza. O Espírito de sabedoria. 2. O Espírito de conselho e fortaleza. 3. Fortaleza já é o 4. Perfeito. De conselho e fortaleza, exatamente. O Espírito de conhecimento. 5. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, certo. O Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento, porque entendimento é uma coisa, conhecimento é outra. E o Espírito do temor do Senhor. Salomão diz assim, que é a suma de tudo. Não há limites para se escrever livros, e o muito é estudar em fado da carne. A suma de tudo que eu tenho lido e ouvido é: tema a Elohim e guarde as suas mitzvot, seus mandamentos, porque isto é o dever de todos os homens. Então, Salomão escreveu vários livros, mas o resumo é: teme ao Eterno, porque o temor ao Eterno é o princípio da sabedoria. Então, o temor aqui, que é o 7º, ele está ligado intrinsecamente com o número 2. E olha que interessante, a menorá, se a gente for falar um pouquinho de guimatria aqui para finalizar, mas eu quero dar esse adendo, é um presente a vocês. Repare que quando o sacerdote colocava o azeite, a menorá era fundida. O azeite ele descia e ele começava a subir à medida que ele ia enchendo. E aí ele subia, começava a encher. Ele subia e começava a encher. Então ele ia enchendo de baixo para cima. Repare que esta haste está ligada a esta. Esta é a haste número 1. Esta é a haste número 7. 1 com 7 dá 8. Essa aqui é a haste 2. Certo. A 2 está ligada com a sexta. 8. 8. Então aqui nós temos 8, 8, 8. E aqui a do meio, que é a quarta. Então, quarto, em hebraico, o número 4 é Dalet. Dalet é porta, portal. É a entrada do Messias, que ele é a porta de Davi. Então, veja bem, o nome Yeshua, se você for buscar na guimatria, a raiz do nome vai dar 8. O nome do Pai, a raiz do nome vai dar 8. E o nome, a palavra Torá, a raiz da palavra Torá vai dar 8. E 8 tem a ver, então a palavra redenção está ligada ao número 8, oitavo. Quantas pessoas se salvaram na arca de Noé? 8 pessoas. Redenção, a arca é Yeshua. E o número 8 está ligado a ele. Então, para finalizar, o número 7 é o número do Pai, o número 6 é o número do homem, porque somos imagem e semelhança do Criador. Qual é o número mais próximo do 7? O 6. O 6. O número mais próximo do 7 é o 6. Por isso, o número 6 é o número do homem, e é o número falho.
E mentira no hebraico dá raiz também de 6. Nós somos imagem e semelhança do Criador, mas nós somos falhos. Não há um justo sequer. O Eterno falou que seja todo homem mentiroso e ele verdadeiro. Número 6, número do homem. Número 7, número do Eterno. E o número 8 é o número de Yeshua, do Mashiach. Redenção. Essa é a mensagem codificada. Eu entrei um pouco do quarto nível aqui de interpretação. Isso é muito interessante, né? É o que nós vamos descobrindo através do hebraico que faz com que nós temos um pouco mais de sabedoria, né? Os segredos que o hebraico guarda, porque no hebraico sempre tem uma história por trás da história. Lembra do livro selado por dentro e por fora? Sim. Não faz sentido. Como que um livro é selado por fora e também é selado por dentro? Como que se sela um livro por dentro? O hebraico, tal qual o latim, cada letra é um número. Você pode ler o hebraico ou você pode somar cada palavra. E aí nós temos grandes revelações. Tudo está entrelaçado à redenção do homem. Enfim. Agora, o candelabro deveria ser de ouro maciço, é isso? Boa pergunta. Isso ia me escapar. Nós somos proibidos de fazer réplica de qualquer um utensílio que o Eterno ordenou a Moisés a fazer no Mishkan, que depois foi reproduzido e foi levado para a Beit Hamikdash, a casa santificada, né, de santidade. Então, eu não posso pegar as medidas que estão na Torá, permanentemente proibido. Está escrito categoricamente, com todas as palavras, e eu fazer uma réplica do tamanho original. Eu posso fazer uma menorá de ouro. Isso aqui, gente, é um símbolo de uma menorá. Isso aqui não é nenhuma réplica de uma menorá. Precisaria de ser de ouro, com os desenhos que a Torá manda se fazer, e do tamanho certo. Eu não posso fazer, assim como não posso replicar o aroma, o incenso, não poderia ser replicado fora do tabernáculo e nem modificar o que seria entregue ao Eterno, que simboliza as orações dos santos. Portanto, a menorá, isso aqui são símbolos de botões de flores, né, de amêndoa. Aí eu vou falar aqui uma revelação a vocês. Quando o Eterno prometeu, né, ao povo de Israel que iria levar este povo a uma terra que mana leite e mel, está tipificado na menorá. Como assim? Como assim? O que tem a ver o leite e o mel com a menorá, né? A menorá, ela é representada com romãs, e as romãs eram tão doces em Israel que era um ditado popular que era como mel. E o leite é o leite extraído da oliva, é a própria oliveira. Então, quando nós temos na menorá o símbolo da romã, que em Israel era extremamente doce, e o mel, leite, que extraía da primeira prensada da oliva, nós temos aqui o leite e mel. Por quê? Levarei para uma terra que jorrará leite e mel. Leite não jorra da terra. Leite vem da origem animal, vem da vaca, ou da cabra, né? Enfim, então é isso. Era esse leite que o Eterno está falando, das delícias das frutas, principalmente do azeite. E o azeite é símbolo da unção, é símbolo, a menorá. Nós temos hoje a Maguen Davi, o escudo de Davi, a estrela, né, entrelaçada, mas o símbolo de Israel, biblicamente, é a oliveira. E aqui nós temos o símbolo de uma árvore. Uma árvore, exatamente. A sarça ardente. Exatamente. Aqui é uma árvore, olha o tronco, olha os galhos, aqui é uma árvore. Então, a oliveira, por que simboliza Israel? Ela dura 2000 anos, você corta ela na raiz, ela insiste, ela brota. E quantas vezes o povo de Israel foi decepado, o holocausto está aí o mais próximo agora, né? Tudo que está acontecendo em Israel, mas o povo é resiliente tal qual a oliveira. Então, mas a oliveira, o azeite, a unção, o azeite é a presença do Eterno, é a unção do Eterno, refrigerando e trazendo acalento e alento ao povo de Israel. E pegando o gancho no que o senhor falou, não é estrela de Davi, é escudo de Davi, não é? É escudo de Davi. Nós temos Maguen, se escreve Magem, em português é Maguen, no hebraico é escudo, Maguen David. Porém, se você for mais literalista e buscar nas escrituras, David nunca disse que uma estrela era o seu escudo. Você vai encontrar várias passagens em Terlim, Salmo, ele dizendo que o Eterno é o seu escudo. Isso, exatamente. Por isso sem falar também que o hexagrama, ele, desde o sumeriano, desde os acadianos, sumerianos, babilônios, já existia, muito antes de Davi nascer. Então, essa explicação filosófica judaica, que David, no paleo hebraico, escrito com dois
Dalet, e o Dalet tem forma de triângulo, então ele juntou no escudo dele, um de cabeça para baixo, e formou o escudo de Davi. Não há nenhuma prova, isso é um mito, não há nenhuma prova arqueológica, nada. Isso é um discernimento moderno, porque antes de Davi nascer, milênios antes, já existia isso em tudo quanto é religião. Portanto, símbolo de Israel, biblicamente, é a menorá. Por isso é tão importante esse podcast, podendo falar um pouquinho mais sobre essas coisas e trazendo luz. Menorá é para trazer luz, né, ao entendimento dos nossos ouvintes. E para a gente finalizar esse podcast de hoje, a menorá, ela representa também, ela fala da vida eterna? Sim, sim. Todos os utensílios do Eterno, porque quando Moshe construiu, tem um detalhe que passa despercebido. O Eterno fala assim: faça tudo conforme o modelo que eu lhe mostrei. Que modelo é este? Moshe, ele teve uma visão das coisas lá de cima. Aí você veja, os 7 espíritos, o espírito sétuplo que estaria sobre o Messias, 7 trombetas, o número 7 em si. Então a menorá, ela é a luz, é a Ruach HaKodesh, o espírito do separado, ou espírito o separado. Porque nas nossas Bíblias, quando a gente pega uma tradução, está lá Espírito Santo, eles tiraram o artigo definido, o ou do, porque tem o Ra, é um artigo definido. Ruach, às vezes as pessoas não entendem hebraico, lê Ruach, né? Mas é Ruach HaKodesh, tem um artigo ali. Então você pode traduzir como Espírito o Santo, o Espírito do Santo. Ora, dependendo do contexto, as emanações do Pai, ora é o próprio Pai, porque você veja, Yeshua disse que o Pai é Espírito, e ele disse também em outra passagem que o Pai é Santo, logo o Pai é Espírito Santo. Então, tem a ver com as bodas do Cordeiro, que festa de casamento, festa de núpcias, durava geralmente 7 dias. E não tenho dúvida que quando o Mashiach voltar, e ele prometeu não tomar do fruto da vida novamente, até que esteja sentado com os apóstolos, com Abraão à mesa, nas bodas do Cordeiro. E remete à a sétima festa bíblica, fecha o ano, que é Sukkot. Sukkot nada mais é do que a festa das bodas do Cordeiro. E interessante, para concluir, que 7 dias de festa, a festa da habitação, e é traduzido também como festa das cabanas, né? Sukkot quer dizer literalmente festa das cabanas, Hag Sukkot. E é traduzido na nossa Bíblia como tabernáculo. Se você for para Apocalipse, você vai ver lá o tabernáculo, a Nova Jerusalém descendo, inaugurando a festa de casamento do Messias. A diferença é que hoje a gente habita em cabanas improvisadas, simboliza ali a mão do Eterno, como se fosse se equipar. Vesukoti, o Eterno falou para Moisés, colocarei minha mão como uma tenda sobre ti. A expressão é Vesukoti, Sukkot. Eu costumo dizer que hoje o nivelamento é por baixo. Nós saímos do nosso ar-condicionado, da nossa casa, e é tal qual o povo de Israel lá no deserto, né? Eles não tinham muros fortificados, mas venciam todas as batalhas contra todas as nações que se atreviam a tentar destruir a memória dos bichinhos de Jacó. Porém, quando a Nova Jerusalém descer, é a mesma festa do tabernáculo que está apontando para isso, né? Não à toa, festa da cabana é também chamada de festa do tabernáculo. Só que aí nós não vamos ser nivelados por baixo, nós vamos ser nivelados por cima, porque aí é asfalto de ouro, é sapata de pedra preciosa, é portas de diamante. Então, mas primeiro nós temos que despir nosso ego. Imagina, vamos fazer um exercício aqui. Davi Ameller, o rei Davi, ele tendo que sair do palácio suntuoso dele, porque era mandamento para rei também, e ele habitar em tenda, tal qual a pessoa mais simples, humilde do seu reino. Isso é muito importante. E quem passar por isso, quem experimentar isso, porque está escrito no Tanar, que nos últimos dias, ai da nação que não subia a Jerusalém, isso não se cumpriu, para celebrar a festa dos tabernáculos, da cabana, de Sukkot. Virá, por que não se cumpriu? Porque isso ainda não aconteceu. Virá sobre ela as pragas pelas quais eu feri o Egito. Ora, por enquanto, não tem saraivada descendo do céu, não tem 3 dias de escuridão, nada disso. E aí, concluindo, o candelabro, ele representa, sim, a festa dos tabernáculos, a nova Jerusalém, que tem a ver com salvação, porque
só estará lá quem não ficar de fora. E os que vão ficar de fora são os transgressores da lei. Toda a lista ali dos que ficarão de fora são os que transgridem a lei. A lei existe para mostrar que somos falhos e precisarmos de um Salvador. Porque se eu perguntar ao Kleber, e aí é uma pergunta hipotética, não precisa responder, você já mentiu? Provavelmente você vai dizer que sim. Você já desrespeitou seu pai alguma vez na vida? Você vai dizer que sim, ou sua mãe. Se você já adulterou, e Yeshua disse, ele atarrachou a lei, adulterar é só em pensamento. Muito difícil, são leis praticamente inalcançáveis, mas não por isso nós vamos abandoná-las. Ela é um padrão moral, porque o padrão de santidade do Eterno é muito elevado. E Yeshua veio, cumpriu tudo isso aí e nos ensinou a andar. Quando ele disse para o ladrão malfeitor que ele estaria com ele no paraíso, ora, se aquele malfeitor tivesse a oportunidade de descer do madeiro, ele ia viver uma vida, ele ia se imergir, ele morreu ali sem batismo. O batismo dele foi a fé, a emuná, a kavaná, a intenção do coração. Assim sendo, ele ia com certeza cumprir as mitzvot, porque Yeshua disse, vá, quando ele curava, e não peques, e pecado é transgressão da lei. Então é importante você ser salvo pela fé. Você que está me ouvindo, você já foi alcançado pela fé, foi salvo pela fé. É necessário você aprender as diretrizes do Eterno para que você agrade o Pai, né? Para que você se aproxime dele. Caso você pecar, e pecado é transgressão da lei, que seja um acidente na sua vida e não uma prática geralmente observada conforme o dicionário Aurélio, né? Que diz que hábito é prática geralmente observada. E no meio do seio da congregação, em várias igrejas, não vou citar qual, acho que está em todas, dentro do judaísmo também, tem pessoas que têm dificuldade de largar aquele pecadinho. Pecado de estimação. Isso, bem definido. Isso, exatamente. Mas a palavra diz, olha, filhinhos, não pequei, mas se alguém pecar, nós temos um advogado. Se, é uma condição, pecar, né? Se pecar. Temos um advogado. Exatamente. De Jesus Cristo. Yeshua. E com isso está dizendo que você não é um pecador? Não, nós somos pecadores. Você sabe por que eu não abandono Yeshua jamais? Já tive proposta de ser rabino dentro do judaísmo e tal, tradicional, né, ortodoxo. Por que eu não abandono Yeshua? Não é porque eu sou bom, é porque eu tenho certeza que eu sou miserável. Eu preciso do sacrifício dele. E aí, quando eu peco, e se eu peco, eu lembro que eu tenho um mediador, um advogado, né? Aleluia. Que intercede perante mim ao Pai. E todas as vezes que você menciona o nome do Salvador, você está sacrificando ele de novo. Porque o sacrifício dele não foi feito como de bodes e cabritos e ovelha. Ou seja, que todos os anos o sumo sacerdote precisava de entrar no Santo Santo, mas foi vitalício. E como o Eterno não está sujeito ao tempo, ele está numa outra dimensão, porque ele foi o criador do tempo, ele não está debaixo do tempo. Quando você fala em nome do Filho, você está voltando a 2000 anos atrás, é como se o Eterno estivesse lá, porque ele chama as coisas que não existem como se já existissem, né? Ele está voltando lá, e Paulo fala sobre isso, Shaul, né? É como se você estivesse sacrificando ele novamente. E o sacrifício dele, por ser vitalício, o nome quer dizer pelos méritos dele, né? E aí a gente é alcançado e perdoado. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém. Chegamos ao final de mais um episódio, o segundo, hein? O segundo. Tá muito interessante, não tá? E vai melhorar cada vez mais. Conversamos com o rabino Moshe Ben Shalom, Moisés, filho da paz. Que bom que você está conosco aqui. Vem aí o próximo episódio e nós iremos falar sobre o shofar, iremos falar sobre o talit, iremos falar sobre muitas coisas e contamos com a sua participação. Curta, compartilhe, espalhe essa ideia, avise aos seus amigos sobre esse podcast no original, trazendo as coisas de Israel, à luz da palavra, para que a gente possa amar mais o Eterno. Lehitraot, até a vista, meu amado. Amém. Sharu, Baruch Rabá. Baruch Rabá, Baruch Rabá, Bishem Adonai, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Aleluia. O povo de Israel está cada dia mais pronto a falar isso. Se Deus quiser. Amém. Amém. Tchau, até a próxima semana. Fiquem na paz. Shalom, shalom.